A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que transforma as nossas vidas. Louvado seja por esse dia, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra do Senhor, da Bíblia, que tem os plano maravilhoso do Senhor para as nossas vidas. Então vamos ver mais um dos planos maravilhosos, que o Senhor tem na palavra de hoje. Estenda a sua mão, que está em Marcos 3:5. Diz assim a palavra: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, aqui Jesus, disse ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. A palavra revela que o Senhor Jesus vê e fica indignado com a dureza de coração. Como está o seu coração? Tem compaixão com o sofrimento alheio? Fariseus e herodianos juntaram-se para tramar a morte do Senhor, porque ele curava no sábado. Curar no sábado não pode, mas tramar a morte do Senhor pode. Isso é hipocrisia. Os que julgam, condenam, cometem pecados maiores e não se dão conta, não enxergam, são vítimas da cegueira espiritual. Lá em Mateus 7, 1 e 2, está dizendo assim: não julgueis, com a medida que julgar, será julgado. O homem foi curado obedecendo a palavra do Senhor, que disse assim: estenda a sua mão. Sem obediência à palavra não há bênçãos, não há milagres. A palavra do Senhor hoje para nós é: estenda a sua mão. Quer receber bênçãos? Não critique, não julgue pecadores. Eles não precisam de críticas, precisam de ajuda. Estenda a sua mão para receber. Estenda a sua mão para abençoar, para ajudar, para interceder. Estenda a sua mão ao próximo, sem julgar, questionar. Mesmo que a pessoa não mereça, estenda a sua mão. Ajude-a. Fale de Jesus, fale da palavra. Para receber a sua bênção, talvez só falta você estender a sua mão ao próximo. E com a mão estendida, ela receberá a bênção do Senhor. Amém. Irmãos, às vezes nós, para ajudar uma pessoa, nós colocamos algumas regras. Esse merece, aquele não merece. Não, irmãos, nós não somos merecedores e o Senhor estendeu as mãos dele para nós, Então nós devemos a mesma coisa com o nosso próximo, levar o Senhor às pessoas que precisam. Estender a mão é levar a palavra do Senhor, é levar uma palavra de ânimo para uma pessoa que está batida. Não olhar e falar: você está assim por causa disso, disso, disso. Não cabe a nós fazermos isso. Cabe a nós levarmos ao Senhor. E depois que essa pessoa receber ao Senhor, conhecer a palavra, ela mesma vai entender que às vezes alguma situação em que ela está
é por causa que ela está tendo uma colheita ruim ou alguma situação em que a levou para esse estado. Mas isso não cabe a nós. É a palavra que vai entrar no coração da pessoa, vai mudar as atitudes da pessoa para ela poder sair da cegueira espiritual e poder enxergar as bênçãos que o Senhor tem. Então, irmãos, ajude cada vez mais o próximo, ame ao próximo, estendendo a sua mão, levando a palavra do Senhor às pessoas. Nós devemos cumprir o ide. Ide, nós devemos cumprir, levar o evangelho a todas as pessoas. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Pai querido, por mais essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Pai, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua voz, estendendo as nossas mãos para sermos abençoados e para sermos abençoadores também, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que possamos cumprir a Tua vontade e o Teu plano, Pai, para que o Seu plano se cumpra em nossas vidas, Pai. Que possamos estender sempre as nossas mãos, não para apontar, não para julgar, mas para servir ao próximo, assim como o Senhor nos serve. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E vamos continuar estendendo as nossas mãos, convidando para vocês ficarem conosco para assistir uma mensagem gravada lá na nossa igreja. Hoje, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Palavra do Senhor. O Senhor diz que tradições baseadas em doutrinas, filosofias, crendices, invalidam os mandamentos da palavra do Senhor. Descarte tradições, descarte doutrinas, descarte filosofias, descarte crendices. Elas não curam, elas não libertam, elas não salvam. E elas impedem a cura, elas impedem a libertação, ela impede a conversão e a salvação de muitos. Doutrinas, irmãos, é um negócio perigoso. Ah, você não pode batizar porque você não tem um ano de igreja. Ah, você não pode fazer isso porque você ainda não é casado. O que aconteceu? O que diz a palavra? A palavra diz que Filipe foi arrebatado até a presença de um eunuco. O eunuco estava lendo a Bíblia, não entendia. Filipe pregou para ele. Falou do batismo, da necessidade de nascer de novo. E aí o que aconteceu? O eunuco perguntou: o que precisa para que eu seja batizado? Água. Ah, ali tem água. O Filipe foi lá e batizou o eunuco. E logo em seguida foi arrebatado. O Filipe não perguntou ao seu eunuco: quantos anos o senhor tem de igreja? Seu eunuco, o senhor é casado?
papel passado. Seu eunuco, o senhor é dizimista. Seu eunuco, você é isso, você é aquilo. Não. Ouviu a palavra, creu na palavra, pediu para ser batizado, batize. O importante é crer na palavra. Entendam? Mas tem doutrinas que impedem o batismo e a salvação de muitos, porque criam regras que não constam da palavra de Deus. Criam obstáculos impedindo a conversão de pessoas. Nós precisamos descartar tais tradições, irmãos. Entendam? Vamos ver uma tradição aqui que quase matou Davi de fome. 1 Samuel 21, 2. E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar, deixei-os em tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar, o que se tiver. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. E se ao menos os mancebos se abstiverem das mulheres? E respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Aqui, irmãos, tinham pães sagrados que não eram dados para as pessoas. Mas Davi estava com fome, não havia outro pão, e foi quebrada uma doutrina, foi quebrada uma tradição, para que Davi não morresse de fome. E o Senhor Jesus falou a respeito disso. O Senhor falou que fez muito bem o Davi. Né? Entenda, irmãos, muitas vezes a tradição vai fazer você passar fome, minguar, vai fazer você morrer. Tradição, doutrinas. Irmãos, quantas pessoas morreram porque foram impedidas de fazer uma transfusão de sangue? Doutrina, irmão. Doutrina matou pessoas. Entendam, irmãos, não se prejudique, não sofra para manter tradições ou doutrinas. Você só tem um compromisso: obediência à palavra de Deus. Tradições, doutrinas, filosofias são os maiores impedimentos para a conversão e salvação de pessoas. É uma grande arma do Satanás. Irmãos, tem muitas pessoas que você vai levar a palavra de Deus e ela fala a clássica resposta: eu já tenho a minha religião. Responda para ela: religião não salva, não cura, não liberta. Você já tem a sua religião, mas você tem Jesus? Jesus faz tudo isso. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus converte, Jesus salva. Você já tem a sua religião, fica com ela, mas você tem Jesus? Quando você tiver Jesus, a sua religião vai diminuir em importância. Irmãos, entendam, nós temos que levar a palavra a tais pessoas, pessoas que estão aprisionadas por doutrinas, estão aprisionadas por tradições, por filosofias, por crendices, precisam da libertação, e só a palavra liberta. Lucas capítulo 6, versículo 4. O Senhor Jesus está falando de Davi aqui. Versículo 3. E Jesus respondendo lhe disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? E eles e os que com ele estavam?
como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. Então você não leu nas Escrituras que Davi quebrou uma doutrina, quebrou uma tradição? E diz-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Tem uma outra doutrina aí. Não pode curar no sábado. Não pode fazer isso no sábado. Não pode trabalhar no sábado. Não pode fazer aquilo no sábado. Estão idolatrando o sábado. É uma doutrina que tem impedido bênçãos. Irmãos, o Senhor Jesus, ele fazia questão de curar no sábado. Você não vai ver nas Escrituras, o Senhor Jesus curou numa segunda-feira, e chegou uma terça-feira e o Senhor Jesus curou. O Senhor Jesus curou numa quarta-feira, o Senhor Jesus curou numa quinta-feira, o Senhor Jesus curou numa sexta-feira. Não tem nas Escrituras. O que tem, e no sábado, ele fazia questão de quebrar essa tradição, essa doutrina. E era perseguido por isso. Foi perseguido por isso. Não, o senhor não pode curar no sábado. Não, não pode fazer isso ao sábado. Misericórdia. O Senhor Jesus quebrou isso, né? Irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor fazia. Nós temos que obedecer à palavra do Pai. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, as tradições e doutrinas que conflitam com a palavra devem sair, porque o que importa é a palavra. Existe uma doença que o Senhor Jesus mais combatia. O Senhor Jesus curava leprosos. O Senhor Jesus curava paralíticos. O Senhor Jesus ressuscitava mortos. O Senhor Jesus pregava a palavra do Senhor. Mas tinha uma doença que foi a mais combatida pelo Senhor Jesus. Uma doença da alma. Sabe qual é o nome dessa doença? Religiosidade. Ele vivia batendo em cima comia sem lavar as mãos, curava no sábado, curava cuspindo nos olhos, curava fazendo lama. Os religiosos ficavam loucos. E o Senhor Jesus fazia de propósito para quebrar essa doença da religiosidade, uma doença da alma, uma doença que muitas vezes procede de tradições, de doutrinas, de filosofias e crendices. Religiosos. Aceitar Jesus é romper com tudo isso e obedecer só a palavra. Uma coisa só basta, né? Obedecer a palavra do Senhor. Basta a palavra, como diz o centurião. Mateus 15, 7 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando o quê? Ensinando o quê, igreja? Doutrinas que são preceitos dos homens. O Senhor Jesus está dizendo que quem ensina doutrinas que são preceito de homens é hipócrita. Tentam me honrar com os lábios, com palavras, mas me traem com o coração, com a mente. O Senhor Jesus está sendo bem claro. Mas em vão me adoram. Em vão. Essa adoração não serve para nada. Porque ensinando doutrinas que são preceito de homens. Pregue a palavra, não ensine doutrinas, é o que diz o Senhor aqui.
Entendam? Ah, bonito, ou a vestimenta bonita, um cajado bonito, e não sei o que lá, não sei o que lá, e não sei o que lá. Doutrinas. O Senhor Jesus era simples, tão simples que ele era confundido com seus discípulos. Não conseguiam identificá-lo no meio dos discípulos. Foi necessário identificá-lo com um beijo. Não vivia com opões, carruagem de ouro, com Rolex no pulso, ou com aquelas vestimentas de doutrinas, de tradições. Para com isso, irmãos. O nosso Senhor nasceu numa manjedoura, não passou a vida na manjedoura, mas nasceu. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele andava como os discípulos. Não tinha tradição, não tinha doutrina, não tinha filosofia. Ele obedecia a palavra. Quando via alguma coisa na palavra no Antigo Testamento, ele mandava cumprir. Quando ele curou o leproso, ele falou: olha, traga a oferta que Moisés determinou na palavra do Senhor. Então, a palavra tem que ser cumprida. Tradições, doutrinas, filosofias, na maioria são hipocrisias. São coisas falsas. É tentar dourar uma pílula que não tem efeito nenhum. Entende, irmãos? Quebre. Evite. Afaste-se de tradições, doutrinas, filosofias e crendices que contrariam a palavra de Deus e prospere. Obedeça a sua palavra. Ô pastor, aonde que está isso na palavra? Está aqui? Então eu obedeço. Não está aqui? Então é doutrina, pastor. Doutrina de homens. A doutrina da nossa igreja está aqui, ó. Não tem regrinha. É o que diz a palavra. Né? Eu já tenho a minha religião, mas não tem Jesus. Né? Você pode ter uma tradição, uma doutrina, uma filosofia, uma crendice, mas não tem Jesus. Conheça o Senhor. Liberte-se da tradição, doutrinas de homens. O Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Estão me traindo, estão traindo a palavra de Deus com doutrinas. O Senhor Jesus fazia questão de quebrá-las uma a uma. A do sábado, a religiosidade. Né? Ah, tem que fazer isso, não tem que fazer. Não, tem que fazer o que está escrito, o que está escrito e o que está escrito. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, recebe a cura, recebe a unção, ousadia, conquista, multiplicação. Recebe. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.